Opa, estamos aqui hoje para gravar o podcast de religião. Eu e o Wallace escolhemos sobre o islamismo para a gente falar um pouquinho sobre. Ele vai dar uma passadinha por cima explicando um pouco sobre o que é o islamismo. O islamismo é uma religião monoteísta que advoga a crença unicamente em Alá. Os muçulmanos acreditam na onipotência e onisciência desse Deus, além de crerem que ele é o criador do universo. Esses fiéis referem-se constantemente a Alá como clemente ou misericordioso. Agora eu vou falar um pouco sobre a crença do islamismo, né, no que ele acredita, no que isso afeta a sociedade e destacar alguns pontos, colocar isso em pauta. Uma coisa muito interessante é como que o islamismo vê o mal no mundo. Toda religião ela tem essa crença de identificar de formas diferentes o mal. E o islamismo também tem a dela. Trazendo para um contexto que a gente entende melhor, é, existem o Deus da religião do islamismo, que no caso seria Alá. Esse Deus ele criou Ibis, que seria a sua contraparte. Ele seria um mal representado dentro dessa religião. Então, o Ibis ele foi criado por Alá e ele representa o mal dentro do islamismo. Então, sabendo que o mal é representado por um ser dentro dessa religião, a gente precisa também dar uma entendida melhor no que é, é o mal dentro dessa religião e como esse mal pode ser combatido, como que o bem vence o mal dentro da religião do islamismo, porque isso também ocorre. E agora o Wallace vai falar um pouco sobre como o bem vence o mal dentro do islamismo. Os impulsos que surgem no coração são do lado infernal, mas somos responsáveis por nossas próprias escolhas, pois a sinceridade implica livre-arbítrio. Então, talvez a resposta mais reveladora a essa pergunta não esteja em palavras, mas no, na sinceridade para com o próprio divino. Ou seja, não temos a plena certeza de como o bem pode conseguir vencer o mal, mas isso explica com a relação com o divino e não com as nossas próprias palavras mortais. Aí então, nessa fala do Wallace, ele mostra que dentro do islamismo você também iria pela fé, pois você não consegue ver esse conflito entre um e outro, esse conflito cósmico. E a bondade dentro do islamismo, ela se mostra muito mais voltada a boas ações, a você conseguir fazer uma coisa boa a partir da sua fé em Allah. Segundo o islamismo, não é como se fosse uma coisa básica para você responder uma teoria, mas segundo a teoria do islamismo, ele sempre tem uma base fundamental para solucionar o problema do mal. E nesse caso, sempre vem-se a pergunta de quais eventos precisam ocorrer para que o problema do mal ele seja solucionado. Então, com a teoria básica do islamismo para acrescentar mais a sua fé, Alá irá vir julgar a terra dos seres humanos e irá aprisionar Iblis, que representa o mal, na Kaaba por 1000 anos, como por castigo por ter feito mal aos seres humanos durante quase uma vida inteira. Então, nesse ponto, a religião do islamismo, ela, ela dá muitas pistas pra gente do que é o mal, sendo muito parecido até com as religiões que a gente já conhece, certo? Certo? Entre elas, o próprio cristianismo. O próprio cristianismo, ele tem essa visão de um lugar final, de aqui ser uma terra apenas de pecado, mas no islamismo, no caso, não seria o pecado em si. Exatamente. Então, pelo fato dessa dualidade do islamismo, de ter sempre bem e mal, de ter até deuses representando essa realidade, e deles também terem o pecado deles de não poder fazer apenas o mal, é muito interessante a gente discutir de como que os islãs, dentro do islamismo, fazem para combater o pecado, combater o mal, combater esse tipo de coisa. Porém, a pergunta que não quer calar mesmo em si é: como um ser humano normal pode lidar com o mal no seu dia a dia? Bom, a resposta para ele, segundo o islamismo, é bem fácil, que nesse caso será que Alá irá vir em socorro dos seus filhos para salvar das garras do mal.
todo aquele que se sacrificar, fazendo todos os objetivos do Alcorão, que é o seu próprio livro sagrado, estará fazendo a vontade de Alá, e o próprio Alá irá ajudar conforme a sua vontade para que o mal seja vencido. Então a gente percebe que no islamismo a salvação deles está muito mais relacionada à disciplina que eles terão em relação ao Alcorão. Então, segundo como o próprio Guilherme ele falou, que no Alcorão há várias disciplinas, isso é como se fosse verdade, como se fosse não, é realmente verdade, porque o Alcorão, de fato, tem muitas disciplinas onde os islâmicos fazem, tentam fazer, colocam em prática no seu dia a dia para fazer a vontade de Alá, para que eles possam ter uma vida próspera, para que eles possam ter uma vida diária feliz, e não como uma vida cheia de problemas, cheios de dificuldades para enfrentar, apesar de dificuldade de ter sempre todo dia, mas isso faz com que eles fortaleçam sua fé mais no Alcorão e em Alá, para que possam ter uma vida próspera e feliz. Então eles continuam com essa dualidade de bem e mal. Uma coisa muito interessante sobre o islamismo que a gente estava pesquisando é que eles ainda acreditam que o Messias ainda não voltou. E o único profeta que eles acreditam é o próprio Maomé, onde, segundo eles acreditam, o anjo Gabriel veio pela vontade de Alá e veio fazer a vontade de Deus no próprio Maomé, onde ele iria escrever o Alcorão, o próprio livro sagrado, onde iria pregar para todas as cidades do islamismo, onde iria criar essa religião, uma fundamentação base, onde ali iria pregar todas as vontades de Alá, iria fazer coisas proibidas a se fazer, coisas à vontade de Alá que se pode fazer, e isso começou a fundamentar o islamismo e foi crescendo até crescer hoje como se fosse quase a maior religião do mundo inteiro.